Você quer ser presidente. Dito isso, quer ser? Muito. Eu vou mudar o Brasil se eu for presidente do Brasil. Ganha. A primeira ação que você faz quando entra. Eu vou decretar estado de defesa no Brasil. O que seria isso? Estado de defesa é o seguinte, para quem está nos assistindo, o estado de defesa ele é um status que você coloca o país em que eu terei, através das Forças Armadas e do poder de polícia, uma capacidade especial de enfrentar um inimigo interno que o Brasil está passando. Hoje esse inimigo interno é muito claro, chama-se crime organizado. A gente tem 23 milhões de pessoas que moram em regiões dominadas pelo crime organizado. Esse crime organizado impõe sua própria lei. Ele fatura bilhões com droga, com extorsão e com serviços ilegais que ele tem nessas regiões. E esses caras precisam ser destruídos. Então, as polícias e as Forças Armadas, através do comando central do comandante-em-chefe, que é o presidente da República, vão eliminar esses criminosos ao longo de 1 ano. E nós vamos colocar o Brasil em estado de defesa nas regiões em que o crime organizado domina. Eu vou limpar o Nordeste, eu vou limpar o Rio de Janeiro, eu vou limpar São Paulo do PCC, eu vou limpar o Porto de Santos, Sorocaba. Tem gente do PCC atuando. Aqui em Campinas tem gente do PCC atuando. Vamos limpar o Brasil do crime organizado. E aí, destruindo o Brasil do crime organizado, reduzindo o número de homicídios para números baixíssimos, tornando o Brasil seguro para andar novamente, o Brasil pode respirar e a gente pode cuidar das outras coisas. Especialmente pegar essas pessoas que moram na favela, e você falou uma coisa muito boa, tem que ser um governo humano. Pegar quem mora na favela e falar, agora eu vou transformar sua favela num bairro, agora eu vou levar a educação séria para sua favela, eu vou levar empresas para sua favela, eu vou fazer você ser uma pessoa digna. E a dignidade vem através do respeito que o Estado vai dar a ela. E não da humilhação que ela passa em ser abandonada e ser, no fim, administrada de maneira ilegal pelo crime organizado. Isto é uma política de Estado de verdade. E essa é a primeira coisa. Hoje não é no dia 1 mais, né? A posse é no dia 5 de janeiro. No dia 5, eu não vou nem ficar fazendo muita festa. Estado de defesa, vou pegar o avião, eu vou ir para a cidade de Santa Quitéria, lá no Ceará, depois eu vou para Fortaleza, no Ceará, e vou começar, junto com as Forças Armadas e com as polícias brasileiras... Já tem tudo em mente. Eu vou começar a destruir esses caras lá. Vou sair de lá, eu vou para Bahia, eu vou sair da Bahia, eu vou para o Rio de Janeiro. Enquanto isso, as forças da polícia aqui de São Paulo vão intervir lá no Porto de Santos, que está tomado pelo PCC, as forças policiais nossas e as forças de fronteira lá no Mato Grosso do Sul vão fechar a rota caipira, que passa a rota de entrada de droga. Nós vamos botar todo o Brasil nessas operações. Se você é um policial que está nos assistindo, o seu sonho vai se realizar. Nós vamos vamos passar rapa nesses caras. E aí a gente passa a respeitar mulher que anda na rua e tem medo de ser assaltada, mulher que tem medo de ser, não posso nem falar, é um crime muito pesado, mas violentada por membros dessas facções que cometem esse tipo de crime. Criança que vai para a escola e tem medo de ser cooptada pelo crime. E a gente vai tornar o Brasil, assim, o Brasil já deixa de ser um país selvagem, como ele é hoje, e passa a ser habitável. Não é nem o país ideal, mas já é habitável. Depois do habitável, agora vamos fazer ele ficar rico. Vamos fazer ele ficar bom, até ele ficar muito bom. Renan, tá. Primeiro passo seria isso. Se fosse para cortar um imposto, qual você cortaria, assim, na boa, logo de cara? Tem impostos que não precisariam existir. Né? O IPTU é um imposto que não precisaria existir. Você é um imposto acredita? Não, porque o IPTU, no fundo, ele está taxando a propriedade. Então, você, quando tem um apartamento, você tem, na verdade, você paga um aluguel hoje. Mas vai para a prefeitura. Mas a prefeitura acaba voltando para outras coisas. Mas aí eu pergunto para você, então você é dona do seu apartamento, da sua casa que você mora? Em São Paulo, o IPTU é tão alto que se uma pessoa não conseguiu alugar um apartamento, uma casa, de repente ela está devendo para o município toma de você. O IPVA eu acho um absurdo também. Sim, mas o IPVA faz sentido em alguns lugares, tem uma alíquota pequena. Por exemplo, o nosso deputado federal, Kim, ele entrou com um projeto para fazer o IPVA cair para 1%. 1%, uma merreca. Excelente. E aí, o que é baseado esse 1%? No peso do carro, como é nos Estados Unidos. Porque o IPVA tem que ser um imposto para fazer com que a rua fique circulável. Logo, se um carro é leve, ele paga menos imposto. Se um carro é pesado, ele paga mais, mas não muito mais, igual a gente está pagando hoje. E aí, mas Renan, de onde você vai tirar esse dinheiro? O Kim Kataguiri, o nosso deputado, ele propõe redução de gastos com publicidade do governo. São bilhões de gastos com publicidade. Tira o gasto de publicidade do governo, você economiza com esse gasto, e do outro lado você entrega a redução do IPVA. E aí todo mundo vai poder, até consumir mais carro. Você poder comprar um carro novo, um carro elétrico, você renova a frota, melhora a qualidade do oxigênio, porque você vai ter uma frota que polui menos. É melhor para todo mundo, certo? É melhor para a indústria automobilística, é melhor para o meio ambiente, é melhor para as contas públicas, é melhor para as pessoas. Por que a gente não faz? Bom, a gente fez, a gente entrou com o projeto. Então, claramente é um imposto que eu reduzia. E, no geral, eu reduziria a alíquota de tudo. Do imposto de renda ao imposto sobre circulação de mercadoria. Assim, você acha que daí a conta fecharia? Primeiro eu tenho que cortar o gasto. A gente tem sempre aquela discussão. Você vai cortar o gasto primeiro ou vai baixar o imposto primeiro? O Brasil está com quase 90% de dívida nos próximos 2 anos. Sim.
A dívida está estourando. É muito financiamento. O Brasil tá Como a gente resolve isso? Eu tenho que cortar o gasto e dividir e diminuir os juros que a gente paga na conta Selic. O juro só diminui se as pessoas que compram títulos brasileiros perceberem assim, o Brasil vai pagar. Pensa assim, pessoa que está assistindo, para não parecer abstrato. Se você está devendo muito na praça, está com o nome sujo, você não vai conseguir pegar um dinheiro com juros baratos no banco. Você vai ter que ir num agiota. O agiota vai te cobrar uns juros muito caros e vai te bater se você não pagar. O Brasil está hoje no agiota. Então o Brasil, como ele tem fama de gastão e não consegue pagar as próprias contas, ele tem que pagar uma taxa de juros absurda. Então o que nós vamos fazer? Vamos mostrar para todo mundo, eu consigo pagar a conta, eu vou reduzir gasto estúpido e agora eu não vou pagar um juros tão alto. Não pagando juros tão alto, reduzindo a taxa de juros que nós pagamos, a famosa taxa Selic, o juros vai ficar mais baixo, não só para o Brasil, mas para as pessoas. E aí, com juros mais baixos, as pessoas consomem mais. Isso tem um efeito positivo. E também, reduzindo esses gastos todos, eu posso cobrar menos impostos. Então, eu vou começar cortando primeiro os gastos, depois cortando o imposto. Você acredita que hoje o Brasil está polarizado ou manipulado? Nossa, grande ponto, manipulado. Porque polarização não é necessariamente ruim. Você pode ter dois lados bem construídos, só que você não tem dois lados de verdade. Eu desafio as pessoas que estão nos assistindo, deve ter fã do Lula, do Bolsonaro no chat. Fale 3 propostas para 2026 do Flávio Bolsonaro e 3 propostas do Lula. Não vão lembrar porque não tem. O Lula não propôs nada, nem o Flávio Bolsonaro. Se eles não propuseram nada, e não tem nada a propor, então as pessoas só gostam deles. E se as pessoas só gostam por um exercício de afeto, de amor, eu amo o Bolsonaro, eu amo o Lula, então vocês são manipulados emocionalmente, porque o Lula não ama vocês, nem o Bolsonaro ama vocês. Eu acredito também que seja manipulado pela seguinte questão, Renan, as pessoas não conseguem enxergar o Banco Master. Sim. Estourou a bomba agora, mas a bomba não é de agora. Sim. É de antes. Sim. Vem de antes. Sim. A questão do INSS. Estourou a bomba agora, no governo Lula. Mas não aconteceu no governo Lula apenas. E as pessoas não conseguem enxergar isso. E quem é de extrema-direita ou esquerda, aí sim começa a falação, né? Não, é porque é por conta do governo petista e tal. Mas não consegue enxergar que começou lá na época do governo Bolsonaro. Sim. É incrível isso. Os dois escândalos. E, a verdade, as pessoas não estão revoltadas com os dois escândalos, porque esses dois escândalos pegam os dois governos. Exatamente. E pegam membros dos dois. Então, só que eles não conseguem. Não, quando um tá do lado de lá, não consegue enxergar isso. Por exemplo, não adianta você falar. Não, tanto que assim, eu pergunto para os bolsonaristas que estão no chat, por que vocês só falam de um pedaço do escândalo do Banco Master? Porque a turma do PT está envolvida no escândalo? Tá. O escândalo do Banco Master começa com um produto financeiro fraudulento chamado Credit Sexta, lá na Bahia, com o PT da Bahia. E depois a turma do Vorcaro, que é o dono do Banco Master, ele começa a comprar, né, através de contratos, figuras do governo Lula. E ele se reuniu 3 vezes com o governo Lula. Então aí um bolsonarista, pera. Então é pra xingar o escândalo do Master, né? O escândalo do petismo. Aí eu viro, calma, homem. Vamos lá. O escândalo cresce e estoura quando o Banco Master faz relações dentro do governo Bolsonaro com o Ciro Nogueira, consegue uma MP que beneficia eles para que eles fizessem ainda mais crédito consignado fraudulento, que foi uma MP que foi emitida em 2022 no governo Bolsonaro. Eles dão dinheiro para as campanhas do Bolsonaro e do Tarcísio aqui em São Paulo. Eles têm relação com igrejas ligadas ao bolsonarismo, como a Igreja Lagoinha, lá em Minas Gerais, que é uma igreja ligada à direita. Políticos de direita estão envolvidos. Escândalo de INSS. Pegaram muita gente do PT no escândalo do INSS. Sim, pegaram também a mesma Igreja Lagoinha no COAF envolvida. E parece que o escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro tem relação com o escândalo. Então, é um escândalo que mexe nos dois. Aí as torcidas organizadas ficam... eu não sei o que fazer. Eu acho que eu não vou falar desse assunto. E é o que acontece. Eu vi a Tabata Amaral. Tem muita gente que acha, ela é uma política séria e tal. A Tabata Amaral gravou um vídeo sobre o Banco Master, só falando de onde pegava a direita. O Nicolas Ferreira, tem muita gente que gosta dele. Olha só esses petistas. Entendi. Cada um conta o seu recorte. Que tal a gente contar toda a história? Que basicamente a classe política brasileira, Exatamente, junto com o STF, junto com o Centrão, roubou vocês. Sabe, vocês todos foram roubados por gente de esquerda e de direita. Quando foi pra roubar com o Banco Master, tinha cara com bandeira do Brasil e cara com bandeira vermelha te roubando. Só que a pessoa não quer, a pessoa quer acreditar que o cara de bandeira verde e amarela, que roubou, no caso do Banco Master, no fundo ele roubou de direita, ele roubou patrioticamente. E o comunista, o cara do PT, não, ele roubou, mas foi pra transformar o Brasil em Cuba. Aí não dá. No fundo também as pessoas esperam que, tipo, vai acabar, hein?
pizza. Sim. Infelizmente, o brasileiro hoje em dia, e eu acho isso muito triste, Renan, eu gostaria realmente que a política tivesse uma mudança extrema, assim, para o nosso povo brasileiro ter mais dignidade. Porque é isso, você que é eleitor, que está nos assistindo, merece ter dignidade, ter saúde de qualidade, educação, ter comida no prato, ter uma moradia. É isso que eu desejo para todos nós. E um país mais igualitário, né? Com certeza. Olha, tem muita gente comentando aqui no chat. Manda aviãozinho para a gente chegar. Nesse momento, temos 2.600 pessoas nos acompanhando. Muita gente dando força para você. Muita gente também. Tem muito hater, é claro. O hater que faz você parte. já está acostumado, com certeza. Ninguém ama mais você do que o hater, né? Ele tá sempre presente. Sempre presente, né? Em todas as lives e dá o engajamento. Bom, Renan... A gente falou sobre política, falou da sua coragem de enfrentar tubarões na política. A hora que ele chegou aqui, eu falei assim, tu é corajoso, hein, cara? E tem que ser corajoso para falar tudo isso. Você tem medo? Eu estou falando medo mesmo, você me entende. Eu tenho medo de decepcionar as pessoas do meu time. Esse é o meu maior medo. Eu juro pra você que eu tenho muito medo de, por exemplo, vir numa entrevista com você e falar besteira, parecer burro. Eu tenho medo de... às vezes defender uma ideia que não estava exatamente pronta. Tá. Agora, medo de morrer, veja, eu estou sendo alvo real, é concreto, eu não tô com aqueles caras que põem colete à prova de bala de mentira. Não tô. Eu tenho ameaças recorrentes do Comando Vermelho, especificamente do Comando Vermelho, especialmente quando eu vou pro Nordeste. Tenho que andar com segurança. Eu tive que adaptar toda a minha vida para isso. Agora, quando você está numa missão e você dedica a sua vida a isso, você meio que não liga, ou você tenta não ligar, porque você está muito obstinado, você está focado. É igual, por exemplo, o Ayrton Senna era um piloto de Fórmula 1. Ele corria, e ele sabia que ele tinha um risco de morrer. Todo piloto de Fórmula 1 naquela época sabia que tinha um risco de morrer. A morte acompanhava, uma hora ela te pega. Pegou o Senna. Com a gente pode ser que ela pegue, assim como pode ser que ela não pegue. Agora, o meu maior medo, que é pior do que a morte física, é eu decepcionar meus amigos e as pessoas que estão nos apoiando. Esse é um medo enorme. Eu me cobro muito para não ser o cara que vai decepcionar eles.